Olá pessoal, estamos bem pertinho, de chegar a estudar a equação de Schrödinger, a equação da mecânica quântica ondulatória, a equação que é um divisor de águas entre a mecânica quântica antiga, depois veio a contribuição de Louis de Broglie, e aí com a ideia de onda da matéria, ou seja, o elétron pode ser onda, surge exatamente a equação de onda de Schrödinger, tá? Do austríaco, tá? Erwin Schrödinger. Nesse caso, para a gente entender como surgiu essa equação e o que mais ou menos ele imaginou, precisamos fazer uma revisãozinha rápida aqui, tá bom? Do que é a equação de onda. Então, primeira coisa importante, considere uma função de onda, tá? Então, considere uma função de onda unidimensional. Então, na verdade, se eu fosse fazer um tratamento completo, eu faria tridimensional, tá? Eu faria espacial. Eu fazia x, y, z, tá bom? Mas aí eu vou fazer o dimensional para ficar mais fácil. Eu vou fazer só, tá? Só no eixo x. Então, considere uma função de onda no eixo x, dado por, vou usar essa letra aqui, psi, em função de x só, poderia ser x, y, z, e em função do tempo, tá? Então eu coloquei aqui, em função de x e do tempo t. Perfeito. Ora, esta função psi de xt, ela é solução de uma equação de onda. Que equação de onda é essa? Tá? Então, entendo que existe função de onda e a equação de onda. Tá? A equação de Schrödinger é uma equação de onda. E lá também vai ter uma função de onda. Olha que interessante. Tá? Então, a equação é a seguinte, derivada segunda desta função, que no nosso caso é unidimensional, derivada parcial, a segunda, com relação primeiro a x, igual a 1 sobre velocidade ao quadrado. Esta velocidade é a velocidade de propagação da onda, que multiplica a derivada parcial, tá, da função, a derivada a segunda parcial, com relação ao tempo. Tá? Derivada parcial com relação ao tempo. Essa equação de onda, ela é bastante estudada, já foi bastante estudada, pela pessoal da matemática, tá? Então, em vários cursos de matemática, a equação de onda, ela é trabalhada. Porque por trás dessa equação de onda aqui, para chegar nessa expressão aqui, existem vários desenvolvimentos, várias contribuições de Legendre, várias contribuições de Laplace, entre outros matemáticos, Euler, tá? Então, vários matemáticos trabalharam com esta equação aqui, que é uma equação diferencial parcial. Tá? Equação diferencial parcial. Resultado, se a função de onda é realmente, ou seja, se psi, melhor dizendo, é de fato uma função de onda, ela é solução desta equação. Isto é, se eu tenho uma função de onda e eu derivar ela a segunda com relação a x, se eu derivar ela a segunda com relação a t, multiplicar aqui pelo inverso do quadrado da velocidade, e se der essa igualdade, ela for satisfeita, então eu digo que ela realmente é uma função de onda e é a solução desta equação. Tá? E que função de onda eu poderia propor? Que função de onda eu poderia propor? Tá? Já sabendo aqui que essa velocidade, eu vou colocar aqui para não esquecer, onde, tá? Onde essa velocidade, então V é a velocidade de propagação da onda. Então, como, por exemplo, eu posso representar uma função de onda, que é a solução desta equação, e que a gente pode até verificar isso. Por exemplo, uma função de onda, em função de x e t, eu posso escrever essa função como sendo, por exemplo, a amplitude, por exemplo, cosseno
de Kx, eu vou dizer quem é K, mais ou menos, vou colocar mais ou menos aqui é melhor, ômega t. Tá certo? Eu posso até colocar também, aproveitar aqui, e colocar aqui, por exemplo, mais φ. Perfeito. Isto, ou esta função aqui, ela é solução desta equação. Se fizermos a derivada parcial, a segunda derivada, né? Derivada a segunda parcial com relação a x, derivada a segunda parcial com relação ao tempo desta expressão, ela de fato vai ser solução desta equação. Tá bom? Como é que a gente faz isso, né? Tem que usar as técnicas de derivação. Muito embora a gente pode melhorar essa situação aí. Eu vou mostrar a vocês. Ora, uma outra função que eu posso também escrever, que a gente vai encontrar no dia a dia, certo? É a seno de Kx mais ou menos ômega t mais φ. Tá? Eu fiz questão de, antes de dizer quem é K, quem é ômega, quem é φ, tá? Essa letra grega φ que representa um ângulo, antes de dizer quem são esses parâmetros da onda, né? Eu quis mostrar a vocês que nós podemos usar tanto seno como cosseno para representar uma função de onda. E por que isso? Porque onda é, digamos assim, o fenômeno ondulatório é um fenômeno de repetição. A onda, ela tem período, ou seja, ela tem o tempo que ela precisa para completar uma repetição. Ela tem, né, frequência, que é o número de vezes que ela repete a cada unidade de tempo. Quantas vezes ela repete a cada segundo, que é o Hertz. Então, Hertz é unidade, né, frequência, ou seja, é número de vezes por segundo, é o Hertz. A gente vai ver isso tudinho. Então, onda tem velocidade de propagação, que é uma velocidade constante. Então, eu tenho primeiro, eu vou precisar de ter alguma digamos assim, alguma representação matemática que me dê essa repetição, que consiga descrever esse movimento. E onde é que eu tenho na matemática algo que se repete? Algo que tem período, que tem frequência. Aonde é que eu tenho isso? Eu tenho nas funções trigonométricas. Por isso que nós revisamos a função seno e a função cosseno. Para que eu pudesse mostrar que aqui eu tenho uma senoide. Para que eu pudesse lembrar a vocês que aqui eu tenho uma cossenoide. E se eu tenho uma senoide e eu tenho uma cossenoide, eu tenho representações de algo que se repete até o infinito. Então isso que se repete pode representar o quê? Um fenômeno físico, um fenômeno ondulatório. E quando é que eu uso o cosseno, quando é que eu uso o seno? Vai depender da onda que eu quero representar e uma dessas duas aqui pode representar bem meu sistema. Tá? Mas eu pergunto a vocês, o que é esse K? Né? Antes de tudo, o que é esse A? Esse A é a amplitude da onda. É o maior valor, né, no máximo da onda, né? Ou o menor valor que a onda apresenta. Eu vou mostrar isso no gráfico daqui a pouco. Então, eu vou colocar logo aqui. Então, o A, para a gente lembrar, é a amplitude da onda. Vamos representar isso no gráfico. É a amplitude da onda. Tem algo equivalente a esse A lá na nossa função trigonométrica que nós construímos um gráfico nas aulas anteriores? Tem. Em algum momento lá eu fiz um exemplo e aqui a gente usou um 3, um 4, um 5, qualquer coisa. Ou seja, é uma amplitude. Tá bom? Ora, quem é K? Tá? K é o que nós chamamos, e nós vamos usar quando chegarmos à mecânica quântica ondulatória, é o número de onda. Número de onda. Tá? O que é o ômega? O ômega aqui, tá, é o que nós vamos chamar de frequência angular. Vou explicar tudo isso, viu? Não se preocupem. Frequência
angular. Tá certo? E esse φ, esse ângulo φ? Φ, nós vamos colocar que é a fase da onda. Tá? Ou seja, a onda ela pode começar antes da origem ou depois da origem. Tá? Ela vai se propagar. Mas aí seria exatamente, né, o que a gente chama de fase da onda, que eu vou explicar também. Tá bom? Antecipadamente aqui, nós vamos ver que, por exemplo, ó, o número de onda K é definido simplesmente como sendo 2π sobre o comprimento de onda. Então, o número de onda, tá, nós usamos na espectroscopia, né? Tá? Então, 2π sobre lambda. Então, quando eu tiver um número aqui, na minha onda, na minha função de onda, melhor dizendo, desculpa, na minha função de onda, eu posso descobrir, por exemplo, quanto é o comprimento de onda. Porque só é igualar o valor, esse valor a 2π sobre lambda. Tá? A frequência angular, ômega, também conhecida como velocidade angular, é muito simples lembrar da fórmula dela, porque nós vamos usar esse parâmetro aqui, que é o mesmo parâmetro, por exemplo, do movimento circular. Que o movimento circular é um movimento que eu posso interpretar como movimento harmônico simples. Nesse caso, a velocidade é constante. Aí eu pergunto a vocês, né? Para dar uma volta completa no movimento circular, porque cada volta que eu dou, eu posso imaginar que é uma repetição. Eu dou 10 voltas por 1 segundo. Então, essa é o que? A frequência, o número de voltas por unidade de tempo. 10 voltas por segundo são 10 Hz. Tá? Eu gasto para dar uma volta, por exemplo, outro exemplo, né? 0,2 segundos, por exemplo. 0,2 segundos. Então, cada volta eu gasto 0,2 segundos. Esse é o período, tempo necessário para dar uma volta ou uma repetição. No movimento circular, cada uma volta é uma repetição. Tá certo? Neste caso aqui, se eu for imaginar assim, se aqui é a velocidade angular, eu pergunto a vocês, uma volta completa, qual é a variação angular que nós percorremos? 2π radianos. E qual o tempo necessário, já que essa fórmula aqui, ó, o ômega, vou colocar aqui, ó, seria a variação angular, vou chamar de θ aqui, por exemplo, sobre a variação do tempo. Ó. Para uma volta completa, quanto é a variação de θ? 2π. 2π radianos, né? Quanto tempo eu gasto para dar uma volta completa? Qual o tempo que nós gastamos para uma repetição? Período. Então aqui eu chamo de período. Ó. Muita gente às vezes memoriza essa forma, decora essa forma, mas é muito simples assim. Uma volta e o tempo necessário para dar uma volta, e você tem 2π sobre o tempo. Tá? Então nós sabemos que número de onda, frequência angular ou velocidade angular, no caso aqui a gente vai chamar de frequência angular, tá certo? Então nós sabemos calcular esses dois aqui se precisar. Ou a partir deles, eu posso descobrir o período da onda. Tá bom? Então, com essa infraestrutura aqui, com esses dados aqui, com o que a gente mostrou aqui, eu estou afirmando que essas duas funções de onda, elas de fato, elas são solução dessa equação de onda, tá? Eu vou apresentar para vocês, por exemplo, né, uma outra informação que vai nos ligar à mecânica quântica ondulatória. Então, eu queria lembrar uma coisa a vocês, que é muito parecido com o que nós vimos aqui agora. Tá? O que será? Ora, nós sabemos que o número complexo ele pode ser representado da forma algébrica A mais BI. Certo? Número complexo. Nós sabemos também, eu já demonstrei, está nas aulas de revisão, tá? Que eu posso representar isso aqui usando uma forma trigonométrica. Eu demonstrei essa forma trigonométrica. Né? Módulo do número complexo. Aqui eu vou colocar ó, cosseno de θ mais I seno de θ. Tá? Então, o que é isso aqui? É a forma trigonométrica de representar o número complexo. Então, isso aqui é a forma algébrica. Vou colocar assim. Ó.
algébrica. Aqui é a forma trigonométrica. Tá bom? Mas nós vimos também, nessa mesma revisão de números complexos, quando eu mostrei a vocês como chegar nessa forma trigonométrica, tá? Eu mostrei a vocês que dá para escrever isso aqui na forma também exponencial, que é conhecida como fórmula de Euler. Então a fórmula de Euler é exponencial aqui, I, que é a unidade imaginária, θ. Perfeito. É esse mesmo θ aqui que é o argumento. Então, uma expressão trigonométrica como essa, eu posso escrever assim. Simples assim. Tá bom? Quem tiver interesse, essa demonstração se encontra aí nos livros de matemática, você encontra também em algumas aulas de alguns professores do YouTube. Certo? É a partir de séries de potência, né? A partir de séries trigonométricas também. Aí você encontra, tá bom? Perfeito. Ora, se eu tiver uma função, por exemplo, se eu tiver uma função de onda, que eu já sei que ela pode ser cosseno, eu já sei que ela pode ser seno, tá? E ela pode ser também a soma. Ora, ela pode ser assim uma soma? Pode também. Então eu posso ter uma função de onda que ela vai ser, por exemplo, né, escrita nesse formato aqui, ela pode ser, por exemplo, eu vou colocar amplitude, no lugar do módulo aqui, eu vou colocar amplitude. Eu vou colocar que ela é, por exemplo, cosseno, e aqui eu vou colocar um colchete. Aqui eu vou colocar um colchete. Cosseno de o θ, eu vou colocar o que eu preciso numa onda, kx, eu vou colocar até menos ômega t. Eu não falei o mais ou menos aqui, mas vou aproveitar agora e vou falar. Então eu vou colocar menos ao invés de mais ou menos, tá bom? Aqui, ó, mais, aí eu coloco, por exemplo, i seno, certo? Em vez de usar o argumento, como eu preciso de uma onda, representar uma onda, eu preciso do número de onda, eu preciso da frequência angular, eu vou escrever assim, certo? E aí, precisar aqui de espaço, o mais ou menos eu apaguei, mas eu vou explicar, viu? Eu posso fechar aqui, e aí eu tenho uma função de onda. Eu disse que poderia ser representado por seno, por cosseno, né? Mas eu lembro que eu disse a vocês nas aulas anteriores que a função de onda que nós vamos precisar na mecânica quântica ondulatória, ela é uma função de onda complexa. Então a diferença é que agora eu tenho uma função de onda que tem uma ondada imaginária. Eu tenho uma função de onda que tem as características de periódicas, cosseno e seno, que tem a estrutura, né, de duplo de onda e frequência angular, que é função de x e função do tempo, ou seja, eu tenho tudo que eu estou precisando. E a gente pode provar que esta função, ela é realmente solução dessa equação de onda, que é a derivada parcial, né, a segunda, tá, dessa função de onda aqui que eu estou dizendo a vocês, tá, com relação primeiro a x, que é igual a 1 velocidade ao quadrado, derivada parcial segunda da função tempo ao quadrado, certo? Ora, esta função aqui, eu vou provar a vocês depois que ela, de fato, ela é solução desta equação de onda. Aqui é uma função de onda, aqui é uma equação de onda. E se realmente isso for comprovado, né, não temos mais dúvida que a gente pode usar isso aqui como função de onda a partir de hoje. Usando essa comparação da fórmula de Euler, tá? Isso aqui é a fórmula, né? Fórmula de Euler, do matemático Euler, fazendo a mesma, né, essa mesma igualdade aqui, só que agora é A, né? Só que agora aqui, ó,
ao invés de usar θ, eu tenho um kx menos ômega t. Como é que ficaria aqui? Ó? Olha como é que ficaria. Ficaria exponencial de i. Né? E o θ, quem é o θ agora? Ó? No lugar do θ, nós colocamos o quê? Nós colocamos o quê? Kx menos ômega t. No lugar de θ, nós colocamos kx menos ômega t. Então, no lugar de θ aqui, eu vou colocar, ó, kx menos ômega t. Olha que interessante. Essa função de onda, da forma que está aqui, ela foi escrita simples assim. Tá? E ainda posso melhorar mais ainda. Eu posso escrever isso aqui como sendo i kx vezes i menos i ômega t. Tá? Porque nós conhecemos o quê? Produto de potências de mesma base, repete a base e resolve os expoentes. Se eu somar i kx mais menos i ômega t, vai dar isso aqui. Concorda? Aqui é uma propriedade distributiva, i vezes kx, i kx. I vezes ômega t, né? I ômega t e o menos. E aí o que é que acontece? Ó? Agora isso aqui fica simples, por exemplo, vocês vão ver qual a importância disso, porque se eu precisar, por exemplo, fazer essa derivada aqui, ela vai ser bem simples de fazer. Tá? Olha, eu vou até fazer rapidamente, ó. Como é que seria a derivada daquela função lá, ó, né? Ou melhor, desculpa, dessa função aqui, que resumidamente ficou assim, a partir da fórmula de Euler. Quando é que seria a derivada dessa função com relação a x? Porque se eu quero derivada parcial à segunda, eu tenho que fazer primeiro a derivada à primeira. É isso? A derivada da exponencial é muito simples de fazer. Tá? A derivada da exponencial, a derivada da função psi com relação a x é muito fácil de fazer. Como é com relação a x, eu vou derivar só com relação a esse termo. Porque aqui é com relação ao tempo. Aqui é com relação à posição. Então, como é que faz essa derivada? Primeiro faz a derivada do expoente. Quando é a derivada aqui, se aqui é i kx, a derivada ik. Então vai ficar, ó, i vezes k, que é o número de onda, multiplicado pela própria função. Tá? Quem é a função? Né? Que é tudo aquilo lá, mas eu vou colocar aqui a função, é melhor. E eu vou colocar até que é de x, tem para ficar mais bonito. Tá? Ora, isso aqui, simples assim, é a derivada, né, da minha função de onda trigonométrica complexa. Tá? É só isso. Olha como facilita. Tá? Antes de derivar a segunda, tá? Antes de derivar a segunda, eu vou derivar a mesma coisa com relação ao tempo. Então, qual é a derivada dessa função, né, da função psi, que é tudo isso, mas olha, vocês estão vendo que eu estou evitando fazer a derivada parcial da função trigonométrica. Não que fosse impossível de fazer. Teria que usar uma técnica de derivada parcial, ou derivada mesmo, de função trigonométrica. Daria um pouco mais de trabalho, mas o resultado era o mesmo. Então, qual é a derivada em função do tempo? Olha, não deriva em função de x, só deriva, que é parcial, em função do tempo. Qual é a derivada do expoente? Menos ômega, né? Desculpa, menos i ômega. Olha, menos i ômega. Tá certo? Nós sabemos que tem um expoente 1 aqui, 1 que multiplica menos i vezes ômega, né? E fica só menos ômega. Multiplicado por quem? Pela própria função. Porque isso é técnica de derivada, pessoal, de função exponencial. Da exponencial, melhor dizendo. Tá certo? Então, se eu quiser fazer a segunda derivada, quanto é que seria a segunda derivada? Né? A segunda derivada seria derivada a segunda da função psi com relação a x. É o derivado de novo essa aqui agora. Porque aqui é a derivada primeiro, eu derivo de novo. Tá? Derivando de novo aqui, vocês concordam que no lugar dessa função, nós sabemos quem é, né? Essa função, ó, é tudo isso, mas que nós escrevemos só isso. Então, isso é a nossa função que nós estamos trabalhando. Ó. Tá? Então, qual é a derivada, tá, dessa, né? Cadê a derivada de x aqui? Ó, que é tudo isso. Vai ser a derivada da função, ó, a derivada de uma função exponencial que nós já sabemos. Com relação a x de novo, né? Ó, com relação a x de novo. Então, vai ser quem?
IK de novo, só que quando chegar lá já tem IK. Tá? Vocês estão entendendo que eu estou derivando de novo, mas eu estou derivando o resultado da derivada primeira. A derivada primeira já é o IK, que até eu posso até repetir logo aqui, ó, o IK. E agora eu vou derivar essa função, que é tudo isso. Com relação a x, qual é a derivada com relação a x? IK de novo. Como já tem IK, IK vezes IK ao quadrado, os dois ao quadrado. Vezes a própria função. Pronto, vezes a própria função. A derivada segunda está fora, está feito. Agora, qual é a derivada segunda do tempo? Quem não entendeu, ó, tem mais uma chance. Quem não entendeu, tem mais uma chance. Ó. Qual é a derivada segunda? Eu vou derivar agora essa aqui. Ó. Essa aqui é a derivada primeira, é o resultado. Tá? Já tem aqui, eu já vou colocar logo aqui. Ó. Tem menos i e tem ômega. Aí eu vou derivar agora essa função, que é tudo isso, com relação a t. Com relação a t, vai ser menos i ômega de novo. Menos com menos mais. Tá? Então aqui vai ficar mais, aqui vai ficar 2 e vai ficar ômega ao quadrado. E a função de novo. Tá bom? Olha que interessante. Então, eu já sei quem é esse valor aqui, pessoal. Já. I ao quadrado, K ao quadrado e a função. Eu já sei quanto é esse valor aqui, ó. Também já sei. I ao quadrado, ômega ao quadrado e a função. E agora é só substituir. Vamos substituir? Vai ficar como aqui, ó? I ao quadrado, K ao quadrado, 1 sobre a velocidade ao quadrado. Eu estou testando, né? Eu estou testando se essa função ela é solução dessa equação. Se ela é solução, ela tem que obedecer exatamente a essa igualdade, ou seja, a derivada segunda dela com relação a x tem que ser igual ao inverso da velocidade ao quadrado e a mesma coisa aqui, tá? Essa derivada aqui nós fizemos também, ó, é i ao quadrado, ômega ao quadrado, né? Faltou a função, não foi? Faltou a função, ó, aqui e aqui também. Certo? Ora, dá para cortar alguém? Dá, né? Dá para cortar alguém? Ora, dá para cortar esse com esse. Dá para cortar a função com a função. E sobrou quem? Olha que sobrou, olha que interessante, viu? Sobrou k ao quadrado igual a ômega ao quadrado sobre v ao quadrado. Tá? Isso aqui a gente pode escrever, pessoal, de várias maneiras, né? Posso escrever, por exemplo, né? Eu vou deixar assim mesmo. Só que eu estou percebendo aqui que se todo mundo está ao quadrado, isso aqui é verdade. E eu posso fazer isso a partir, né, de usar essa propriedade aqui da matemática, aplicar o radical dos dois lados. Né? Vou colocar aqui, ó. Raiz quadrada de k ao quadrado, k. Raiz quadrada desse quociente, ômega sobre v. Tá? E olhe, para ser verdadeiro, aquilo ali tem que ser verdadeiro. E será que isso aqui é verdadeiro, pessoal? Será que isso aqui é verdadeiro? Tá? Como é que eu sei se isso é verdadeiro? Tá? Vamos tentar provar? Quem é K? Substituindo K. K nós vimos que é 2π, que é o número de onda, sobre o comprimento de onda. Não é isso? Quem é ômega? Quem é ômega? Que é a velocidade angular ou a frequência angular? É 2π sobre o período. Não é isso? Tá certo? E aí eu vou repetir o V. Tá certo? Vou fazer aqui divisão de frações. Estou terminando. 2π. Divisão de frações. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ora, dá para cortar alguém ali, pessoal? Dá para cortar alguém ali? Dá. Corto isso com isso, tá? E aí ficou o quê, ó? Tá? Eu posso inverter dos dois lados. Eu posso inverter aqui, fica
lambda. Tá? E 1 sobre velocidade vezes período, eu posso inverter também. Vai ficar quem? Período vezes velocidade. Tá certo? E aí o que acontece, olha, pessoal? T é o inverso da frequência. Vou fazer aqui em cima, ó. Comprimento, olha que nós chegamos aqui. Será que isso é verdade? Olha, será que isso é verdade? Quem é o período? O período nós sabemos que é o inverso da frequência, que eu chamo de. Tá certo? E aí eu faço o quê? Ó? Produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu vou ter que velocidade é o quê? É comprimento de onda vezes a frequência. Esta fórmula aqui é verdadeira ou não é? É verdadeira. Nós conhecemos muito ela, né? Quando a velocidade da luz é no vácuo, tá? Que é exatamente essa fórmula aqui, ó. Tá? Então, esta função, ela é ou não é solução desta equação de onda? Esta função de onda, ela é sim solução dessa equação. Então, nós podemos usá-la na mecânica quântica ondulatória, tá? Então, na próxima aula eu vou fazer exatamente